Olá pessoal, quando nós falamos sobre planejamento financeiro e a importância de ter uma sobra de recursos para poder aplicar, um dos motivos era poder ter uma reserva de recursos para realizar alguns objetivos de vida. E hoje a gente vai falar de um dos objetivos que está presente na vida de várias pessoas, a aquisição de um veículo. Bom, em um cenário ideal, você teria 100% dos recursos para comprar o veículo à vista, de forma a não pagar juros e poder negociar o melhor preço. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Às vezes você não pode e não deseja esperar para adquirir esse bem. No caso de um veículo, por exemplo, ele pode ser uma necessidade para locomoção, para pessoas idosas com algum tipo de limitação, ou até mesmo que você não pode confiar no transporte público. Algumas pessoas precisam do carro para trabalhar, como quem faz entregas ou presta serviços no domicílio. Então, quando você não tem a disponibilidade integral dos recursos e não é possível adiar a compra, é preciso tomar um financiamento para poder fazer a aquisição desse veículo. Dentre as principais formas de financiar a compra de um veículo, nós temos consórcio, contribuição mensal junto com um grupo de pessoas por um prazo que pode ser de até 8 anos. Nesse período, mensalmente os integrantes podem ser contemplados com uma carta de crédito, por meio de sorteio ou oferecendo um lance que representa um percentual do total do veículo. Não são pagos juros, mas uma parte dos recursos é convertida em taxa de administração para a instituição que gerencia o consórcio, além de um percentual para a constituição de um fundo de reserva e seguro contra inadimplência. Leasing ou arrendamento mercantil. Trata-se de um contrato de aluguel com opção de compra do veículo no final, o leasing financeiro, ou sem aquisição, o leasing operacional. Durante a vigência do contrato, o bem pertence à empresa de leasing e esta recebe uma prestação mensal do cliente para uso do veículo, sendo que o prazo mínimo e a responsabilidade por despesas adicionais, como seguro e manutenção, irão depender do tipo de contrato, financeiro ou operacional. E, por fim, o crédito direto ao consumidor, também conhecido como CDC, uma operação de financiamento em que o veículo é adquirido pela pessoa, que será a proprietária, sendo que para efetuar o pagamento ao vendedor, ela tomará recursos emprestados junto a um banco ou instituição financeira e irá parcelar o valor mediante o pagamento de juros. O veículo serve como garantia da operação em caso de não pagamento das parcelas. O consórcio não é considerado um financiamento, mas uma espécie de poupança coletiva, em que os membros vão se financiando ao longo de todo o período, sendo que as parcelas não são reajustadas conforme os juros, mas sim conforme aumenta o valor do veículo, que é o objeto da carta de crédito. Já o leasing financeiro para pessoas físicas, que é aquela opção de leasing em que existe a aquisição do bem ao final do contrato e é o que mais se assemelha a um financiamento, vem caindo muito frente ao CDC. Para você ter uma ideia, de acordo com o Banco Central, em março de 2011, o CDC representava 3 vezes o volume de leasing financeiro. Já em maio de 2017, essa proporção era de 127 vezes a favor do CDC. Ou seja, o saldo hoje é praticamente residual de contratos antigos que ainda não terminaram. Então, nosso foco aqui hoje vai ser o CDC, que é a forma de financiamento mais utilizada para a aquisição de veículo por pessoa física. Bom, uma vez escolhido o veículo que vai ser objeto da compra, seja ele novo ou usado, você vai poder determinar qual valor precisará ser solicitado como financiamento ao banco, com base na diferença entre o valor total e o que você vai pagar com recursos próprios, que podem ser de aplicações ou mesmo da venda de um veículo que está sendo trocado. O prazo de financiamento costuma variar de 6 meses até 60 meses, sendo que o veículo consta como garantia na operação. Ou seja, se você olhar na documentação, você vai constar como proprietário, mas o veículo vai estar alienado ao banco. Ou seja, você não vai poder transferir nem vender o veículo sem a prévia autorização do banco, enquanto a operação de financiamento não for completamente quitada. É interessante notar que para a solicitação de financiamento de veículos, você tem como opção não só os bancos comerciais, que são aqueles onde você tem conta corrente, pode operar pagamentos, cartão de débito, emissão de cheques, mas também a opção dos bancos de montadora, que vão funcionar como intermediários financeiros para emprestar recursos àqueles que têm interesse em adquirir os carros das suas respectivas marcas. Em geral, as próprias concessionárias têm um ou mais bancos associados, de forma que quando você vai até lá e se interessa por um veículo, o próprio vendedor já pode fazer uma simulação.
Mas é importante que você não se atenha somente a essas opções e pesquise mais de uma alternativa para ter certeza de que você está considerando a taxa de juros mais atrativa para o seu financiamento. Mais uma vez, relembrando o conceito básico de juros, ele serve para remunerar quem empresta os recursos pelo poder de compra, pelo risco de não receber os recursos de volta e também pelo tempo que se abre mão de utilizar esses recursos. De acordo com os dados mais recentes do Banco Central, a taxa média de financiamento de veículos é em torno de 1,83 ao mês ou 24% ao ano. No caso do financiamento de veículos, o valor da taxa de juros cobrada estará relacionado aos seguintes fatores: o perfil de crédito do comprador, sua renda mensal, se tem um histórico de bom pagador junto aos bancos ou alguma restrição em órgãos como Serasa e SPC. O tipo de carro sendo financiado, novo ou usado. Em geral, os veículos novos constituem melhores garantias, pois estão menos depreciados pelo uso. O valor financiado versus o valor total do bem. Quanto menor for essa relação, melhor é a garantia do banco, caso ele precise executá-la, já que o veículo estará alienado em seu valor total até que a operação seja quitada. O prazo da operação. Quanto maior for esse prazo de financiamento, maior será a taxa de juros, já que o banco corre mais riscos de não receber e abre mão dos recursos por mais tempo. Além do valor do veículo propriamente dito, existem outros custos associados à sua compra, sendo que o principal deles é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é em torno de 3% para operações de até 365 dias e de 1,5% para operações acima desse prazo, e mais um percentual adicional de 0,38% sobre o valor total financiado. Ao incluir o IOF no total do valor que vai ser incluso na proposta de financiamento, o chamado custo total efetivo da operação aumenta. Vamos ver como isso funciona na prática. Em uma simulação de financiamento de veículo em 36 meses, vamos considerar que o valor total do veículo à vista é de R$50 mil, que a entrada paga com recursos próprios será de 20%, o que equivale a R$10 mil. Portanto, o valor total a ser financiado é de R$40 mil. Considerando uma taxa de juros média de 1,83% ao mês, o valor da parcela seria de R$ 1.526,79. Assim, o valor total do veículo financiado seria de R$ 64.964,46. Então, o custo efetivo total mensal será a taxa de juros de 1,83 ao mês. Agora vamos considerar a mesma simulação, incluindo o valor de R$ 752 do IOF no total a ser financiado. Assim, teremos uma parcela de R$ 1.555,49 e o valor total do veículo com financiamento passa a ser de R$ 65.997,79. Já o custo efetivo total mensal passa de 1,83 para 1,95. Veja que ao financiar o IOF, o valor original, que era de 752, passa a ser de mais de R$1.000. Vamos agora listar alguns pontos importantes a serem considerados para a tomada de decisão na hora de financiar a compra de um veículo. Não financiar 100% do valor. Ainda que alguns bancos disponibilizem essa alternativa, será difícil ter o crédito total aprovado e, se sim, os juros cobrados serão bem elevados. Pagar o máximo possível à vista, de forma que o valor financiado seja o menor percentual possível em relação ao valor total do carro. Porém, lembre-se de não resgatar o total das suas aplicações, pois elas também constituem a sua reserva emergencial. Prestar atenção aos custos embutidos na parcela. Ainda que considerada ilegal pelo Banco Central, alguns bancos ainda cobram a chamada TAC, taxa de abertura de crédito, ou ainda taxas associadas ao custo dos boletos para pagamento das parcelas, custos com despachante e registro no Detran, e seguros contra inadimplência. Questione tudo o que está contido na parcela e que constitui o custo efetivo total antes de assinar o contrato de financiamento. O valor da parcela deve ser adequado à sua renda mensal. Ainda que exista a tentação de contratar uma parcela mais elevada,
lembre-se que existem as despesas recorrentes fixas no seu orçamento. E se houver algum imprevisto, isso pode impedir que você mantenha o pagamento em dia. O ideal é que a parcela não ultrapasse 20% da sua renda mensal. O prazo também deve ser adequado ao tipo de veículo financiado. Ainda que ele seja um bem durável, o carro se deprecia com o tempo, ou seja, vai perdendo valor conforme o uso. Se por um lado financiar por um prazo muito curto pode gerar parcelas muito altas que pesam demais no orçamento, por outro lado, financiamentos muito longos têm taxas de juros mais altas e, ao final, o carro pode estar valendo muito menos do que o valor financiado. Para carro 0 km, podemos considerar 3 anos como um prazo balanceado, já que é próxima da média de garantia de fábrica oferecida pelas maiores montadoras atuantes no país. Já para veículos usados, as condições oferecidas pelo banco podem conter algumas restrições quanto ao ano de fabricação e o percentual a ser financiado. Por isso, o prazo deve ser analisado caso a caso. Considere o pagamento antecipado. Como com quase todos os tipos de dívida, em geral a taxa de juros cobrada é bem maior do que aquela que se ganha mantendo o dinheiro aplicado. Então, sempre que houver sobra de recursos, procure antecipar parcelas para obter redução do valor de juros pagos. E por fim, considere os custos de manter um veículo. Essa é uma consideração muito importante na aquisição de qualquer bem durável. Especificamente no caso de veículos, existem custos como documentação, revisões, combustível, seguro, IPVA, além da depreciação no valor conforme ele vai sendo usado. Pense se esses custos de manutenção cabem no seu orçamento antes de decidir adquirir um carro, seja à vista ou financiado. É isso aí, pessoal. É importante planejar a aquisição de um bem de valor elevado como um carro, de forma que, ao realizar esse objetivo, você não acabe herdando depois uma grande dívida que acabe pesando demais no seu orçamento. Fiquem ligados. Até mais!